redação expositiva é aquela que apenas apresenta dados. Então, de repente, o aluno acha até que, poxa, eu vou arrasar, vou apresentar dados, e tem índices do IBGE que eu sei, vou apresentar aqui, vou colocar umas palavras bonitas e falar dados sobre esse tema. Vai tirar 500 e pouco, porque sua redação, como minha aluna identificou, vai ficar expositiva. E o que seria, então, Gisele, uma redação com repertório, uma redação com repertório produtivo, legitimado, pertinente, para que minha redação ficasse, então, acima de 900? Você precisa dar a base das suas ideias. Então, por exemplo, quando eu apresento uma reflexão crítica sobre violência urbana, isso tudo num exemplo aleatório, né, gente? Falei aqui, o que seria errado num tema como violência urbana? Você apenas citar dados sobre violência, dados, índices, né? Explicar o que é, ou apresentar como está terrível a situação. E o que seria? Então, isso não é a maneira mais adequada. O que seria a maneira mais adequada? Você fazer uma reflexão crítica sobre isso, ou seja, quais são as causas da violência urbana? Existe uma ineficácia estatal no tratamento da violência urbana? Quais são as consequências da violência urbana? Existe algum extrato social, ou seja, algum grupo social que é mais prejudicado com relação à violência urbana? E o que está por trás desse grupo social que é mais prejudicado, né? Ou seja, em vez de você apenas dizer assim, há mais violência em regiões mais carentes, isso é a maneira mais comum de se falar, a maneira expositiva, a maneira errada. Seria você dizer, né, que em áreas, sobretudo de maior vulnerabilidade, há mais violência em decorrência de uma ineficácia estatal, em decorrência de uma truculência que existe, em decorrência de fatores históricos. Então, quando você começa a apresentar uma reflexão crítica sobre as causas, os porquês da violência, você está fazendo uma argumentação. Por exemplo, se você utiliza a ideia, né, tem um camaronês, um filósofo, um pensador camaronês, que trata o conceito de necropolítica, isso é um bom conceito para se utilizar em temas como violência urbana. Então, quando ele diz de necropolítica, ele fala justamente sobre o Estado, né, decidir quem vive e quem morre. E isso tem muito a ver com temas relacionados à violência urbana. Então, por exemplo, quando você traz essa reflexão crítica, mostrando, por exemplo, a ineficácia estatal por trás da violência urbana, mostrando as causas históricas dessa violência urbana, mostrando o porquê de algumas regiões de maior vulnerabilidade serem mais afetadas pela violência urbana, e ainda arrematar tudo isso com um pensador que traz um conceito filosófico chamado necropolítica, aí não tem como. Aí é mil na certa.